Nós vamos dar início a mais uma sessão clínica do Hospital Procardíaco. E hoje nós estamos inaugurando com a nossa conexão com o Hospital Monte Clínico em Fortaleza, a doutora Thaís, grupo do Ceará de Fortaleza. Sejam muito bem-vindos à nossa sessão. Essa é uma sessão que acontece todas as quartas-feiras, de meio-dia, de 12 às 13h30. E nós teremos o enorme prazer de termos vocês todas as quartas-feiras conosco. É uma sessão voltada fundamentalmente para desafios clínicos, ora casos clínicos, ora situações complexas do sistema de saúde que a gente tem vivenciado tão de perto. Nós já fazemos essa conexão regularmente com o Hospital Total Core em São Paulo e vai ser um enorme prazer ter mais um co-irmão aí dentro dessa rede. Sejam muito bem-vindos. A nossa semana, ela é uma semana fundamentalmente dedicada ao acidente vascular cerebral. Dia 29, segunda-feira, foi o Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral, e isso é um fato muito marcante para uma instituição como o Procardíaco, que já há algum tempo tem uma preocupação grande no atendimento emergencial desses pacientes na sala de emergência. A sistematização do acidente vascular cerebral, ela chega muito antes da nossa certificação canadense do acidente vascular cerebral. Já existia toda uma assistência sistematizada, voltada para o contexto da otimização desses pacientes. E quando fomos certificados pela certificação canadense no programa de excelência do atendimento do acidente vascular, isso na realidade veio somente corroborar a nossa prática ao longo de já há alguns anos. Naturalmente que todo o esforço que a instituição fez acabou por resultar na formação de uma equipe de neurologia coesa, participativa, produtiva no hospital, que está no hospital 24/7, neurologista 24 horas, 7 dias por semana, e nós temos tido excelentes resultados com essa estratégia, não só no atendimento interno do hospital, mas também atendendo uma rede de hospitais através do serviço de telemedicina. Esses resultados eles vêm sendo demonstrados não só nos nossos congressos e nos nossos eventos internos, nacionais e até internacionais, mas também esse ano nós fomos agraciados com uma publicação da qual o primeiro autor é o Dr. Valério Carvalho, justamente sobre a excelência do treinamento para que possamos ter esses resultados nos pacientes com acidente vascular cerebral agudo. Então eu queria aproveitar esse momento, quer dizer, não somente para passar a importância do acidente vascular cerebral dentro do contexto do hospital, mas também parabenizar aqui em nome do Aquiles Manfrim, que eu estou vendo lá atrás, por favor, assuma seu posto aqui na frente, por favor, Aquiles, e Daniel, Valério, aqui presente Miguel, tem mais alguém do grupo da Neuro aqui? Lá atrás, Henrique Cal, então eu queria... Saulo lá atrás, enfermeiro também, braço do Piavém. Então eu queria parabenizar toda a equipe de neurologia do hospital por tudo que vocês têm feito e todos os resultados que vocês têm obtido. Ontem, durante uma reunião aqui no hospital com o Dr. Cláudio Lotenberg, ele fez importantes elogios não só a atuação do Serviço de Neurologia em loco, mas também da sua atuação atendendo a outras unidades do grupo com os nossos serviços de telemedicina, e nós vamos ampliar ainda mais essa possibilidade de uma assistência a nível nacional. Hoje, bom, antes disso, na segunda-feira, no Dia Mundial do AVC, nós tivemos aqui um evento de dia inteiro, onde a parte da manhã foi uma parte voltada fundamentalmente a questões técnicas e na parte da tarde voltada fundamentalmente para um encontro com pacientes, acompanhantes e mesmo o público leigo que tem interesse no assunto por várias razões. Foi um sucesso e, naturalmente, corroborando aqui não só a participação do grupo da neurologia, mas também da equipe multidisciplinar, que, sem dúvida nenhuma, tem um papel extraordinário, a nutrição, a fonoaudiologia, a psicologia, a fisioterapia,
Tem que tomar cuidado para não esquecer ninguém, então, esse grupo da equipe multidisciplinar é, sem dúvida nenhuma, um dos pilares do sucesso desse projeto. Então, também queria parabenizar o pessoal da equipe multidisciplinar por toda a dedicação que vocês têm tido com o projeto do acidente vascular cerebral na instituição. Bom, hoje, então, efetivamente, a sessão que funciona, como os senhores sabem, com rodízio entre as unidades, hoje a sala de emergência vai nos brindar com um caso de acidente vascular cerebral, não por coincidência, nessa semana, e que nós vamos ter como moderadora a doutora Ana Amaral, que é coordenadora da unidade de emergência do hospital. Teremos como apresentador o doutor Miguel Picanso, que é médico da equipe de neurologia aqui do hospital, e como debatedores, doutor Aquiles Manfrim, doutor Luiz Henrique, doutor Saulo Beiler, que é a rotina da unidade de terapia intensiva. Sejam todos muito bem-vindos. Nossos amigos do Ceará, a sessão está aberta, é uma sessão absolutamente informal, e fiquem à vontade para poder participar e opinar no momento que quiserem. Posteriormente, ao final do caso, a gente abre formalmente um debate, mas fiquem à vontade, por favor. Ana, por favor. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, André. Essa semana, a gente tendo como dia do AVC e dedicando essa semana do AVC, não tinha como a gente não trazer um caso. A gente tinha 2 casos interessantes na emergência para trazer, não tinha como, era praticamente irresistível não trazer um caso de AVC para a gente poder continuar homenageando a equipe que trabalha de uma forma tão coesa e fazendo um trabalho tão bem realizado e apoiando tanto a gente na emergência. Eu sempre falo que trabalhar na emergência do procardíaco é muito confortável, porque a gente tem colegas de excelência sempre ao nosso lado. E a gente ter sempre um neurologista de plantão junto com a gente na emergência nos dá uma tranquilidade muito grande, porque é sempre uma rede de apoio e o hospital sendo referência, a gente cada vez mais tem esses pacientes chegando aqui para a nossa emergência. Então, começando o nosso caso, na maioria das vezes a gente traz algum título que não dê pistas do diagnóstico, mas esse não tem como, o início do caso já diz por si só qual é o diagnóstico, e a discussão está mais à frente, vocês vão entender. Então, é uma senhora nonagenária, de 93 anos, que chega à emergência, como nossos pacientes já numa faixa etária bem elevada, é uma senhora hipertensa, já com histórico de um acidente vascular encefálico prévio. Ela é admitida na emergência com uma paresia no punho e mão direita de evolução aproximadamente 2 horas e meia. Então ela é trazida pela cuidadora com esse relato. É uma senhora que chega com um exame físico pouco expressivo, ela chega acordada, cooperativa, apesar de uma demência leve, e queixando-se dessa paresia, não é parestesia, na mão direita, e demais do exame físico dela sem alterações. Tinha o NIH na chegada de 0, que não pontuava, com um ABCD2 de 6, 165 por 90 milímetros de mercúrio de pressão arterial, com 84 de frequência cardíaca e um HGT de 131. Quem sendo um paciente entrando num protocolo de HGT, a gente tem por obrigação fazer esse HGT na chegada para a gente poder descartar, enfim, hiper ou hipoglicemia, que seriam critérios de exclusão desse protocolo. E na é uma escala que eu acho que está mais familiarizada para todos vocês, mas o ABCD2, todo o neurologista, se não me engano, né, Miguel, aplica em todos os pacientes, né, que são avaliados por eles, e nessa escala, é uma escala com que ela faz ela dá para a gente uma chance, né, maior ou menor desse paciente ter um AVC. Então, isso leva em consideração a idade superior a 60 anos, leva em consideração a pressão arterial, leva em consideração características clínicas do tipo de sintoma, inclusive duração desses sintomas, e história de diabetes. Se esse paciente tem diabetes ou não, dependendo dessa pontuação, esse paciente é ranqueado com uma probabilidade maior ou menor. Nesse momento, a paciente entra, é acionado um protocolo de AVC, e acho que é interessante a gente brevemente passar aqui pelo nosso protocolo, até para a gente
endossar cada vez mais o trabalho da equipe multidisciplinar aqui no hospital. Então, uma vez que a gente aciona essa linha expressa, a gente aciona um ramal 111 e esse ramal dispara um SMS para todo o time do AVC. E esse time do AVC é composto pelo neurologista, radiologista, fisioterapeuta, pela farmácia, pela fonoaudiologia, psicologia, nutricionista, e cada um desses profissionais tem um tempo definido pelo protocolo para poder examinar esse paciente, para poder realizar essa primeira visita nesse paciente. Então é realizado isso, é acionado a linha expressa, esse é o nosso fluxograma de atendimento do AVC, onde a gente tem várias partes, desde o atendimento pré-hospitalar, com a recepção, com o atendimento da emergência ou de terapia intensiva. Então esse paciente vindo do pré-hospitalar, essa linha expressa já pode ser acionada desde o momento que o médico que está no pré-hospitalar faz contato com a gente no hospital, dizendo que está trazendo o paciente com uma suspeita de AVC, para que a gente possa agilizar todo o atendimento dele. Na maioria das vezes isso acontece na unidade de emergência, então o paciente é admitido com a suspeita de AVC, é acionada a linha expressa e a gente define se ele é elegível ou não para trombólise, no momento já caminhando com esse paciente para tomografia, para que a gente perca cada vez menos tempo, e o neurologista já leva a família junto para ir conversando, até para poder aplicar o termo de consentimento para o trombolítico, se for o caso, né? Então, sendo um paciente elegível para trombólise, tem que ser um pouco mais rápido, não sendo, esse paciente realmente tem um pouquinho mais de tempo, mas o fluxo com todo o contato da equipe multi acontece da mesma forma. E assim tem o fluxo dele dentro do hospital com unidades de preferência, dependendo do perfil de cada doente. Então aqui é mais uma vez esse fluxograma um pouquinho mais simples para a gente entender, onde aciona a linha expressa, o neurologista está sempre junto com a gente, levando esse paciente para a tomografia. Voltando para o nosso caso, isso foi feito, foi acionada a linha expressa, o neurologista junto, essa paciente foi para um setor de imagem e ela colheu, além disso, ela colheu exames laboratoriais, ela fez uma tomografia de crânio com uma angiotomografia também, e um ecocardiograma nesse momento inicial na sala de emergência. Exame de sangue dela não traz nada de muito importante, nada que chame atenção a gente. O ecocardiograma também não, um aumento, uma paciente hipertensa com aumento de ato esquerdo, com função preservada do véu, uma disfunção diastólica, uma calcificação de cúspides aórticas, levando a uma estenose aórtica leve, numa paciente de 90 anos, nada de se espantar. Na tomografia de crânio, a gente observa realmente, a gente vai mostrar todas as imagens no próximo slide, mas não tinha também, nesse primeiro momento, na TC de crânio, nada de muito importante. Gliose, atrofia cortical, ectasia ventricular, uma imagem de um AVC antigo, mas nada que marcasse, até porque ela tinha pouco tempo, 2 horas e meia de início de sintoma, nada que marcasse essa tomografia. E a angiotomografia, num primeiro momento de crânio, também nada que chamasse muito atenção. Mas ela faz uma angiotomografia também dos vasos da base, segundo o protocolo da neurologia, e aqui é que talvez venha um grande questionamento e um grande motivo para a gente tentar debater. Veio uma imagem na aorta, que eu vou pedir para o Amarino nos abrilhantar aqui com sua explicação e com a explanação. Então, nesse momento, quando vem uma imagem que não seja muito comum, ou pelo menos que não seja esperada no nosso protocolo, a gente tem que pedir ajuda para os universitários. E nesse caso, a doutora Marino veio aí para somar, para ajudar e para desempatar aí dúvidas dessa imagem. No primeiro momento, esse paciente faz uma tomografia de crânio, né? Essa tomografia de crânio não mostrando nada, nesse momento a gente já punciona um acesso periférico e já faz essa angio. Pode fazer ressonância, a questão é que com isso, dependendo do NIH do paciente, e se esse paciente for um candidato para trombólise, isso pode retardar. Então vai depender muito de cada paciente e do tempo de início de sintoma desse paciente. Se a gente tiver talvez uma janela mais apertada, aí caso a caso a gente colocar na balança e ver realmente o que vale a pena. Mas a ressonância tem alguns pacientes do protocolo de AVC, sim, que vão para ressonância, inclusive esse nosso paciente fez também ressonância, mas isso depois até o próprio Miguel ou Aquiles podem dar maiores detalhes. Então a gente está vendo aqui à esquerda as sequências sem contraste e à direita as sequências durante a injeção de contraste, quando você vê a opacificação do sistema vascular bem precocemente, mostrando que não há nenhum sinal de obstrução. O que ela referiu foi essa acentuação do espaço subaracnoide com a ectasia proporcional do sistema ventricular
que corresponde já a um sinal de atrofia cortical, subcortical, que é próprio da faixa etária, exceto o Dr. Kovac, que não tem isso. Quando já vi no exame dele, ele não tem isso, curiosamente. Então, há uma acentuação da hipodensidade da substância branca profunda que caracteriza o que se chamou de gliose periventricular e tal, também é próprio a essa faixa etária. Não foi identificada nenhuma alteração que pudesse ser atribuída a uma lesão isquêmica recente, só se encontrou uma lesão antiga, occipital direita, que não corresponde ao quadro clínico da paciente. O que chamou a atenção, vamos direto a esse aqui, né? Isso. Que a anjo do pescoço, ela começa na raiz da aorta, a gente inclui a crosta da aorta, geralmente. Então, na crosta da aorta, o que chamou a atenção foi essa alteração polipóide aqui, vegetante, no terço proximal, logo no início da aorta descendente, e quando a gente sobe, a gente continua identificando as alterações parietais, que são irregularidades ateromatosas, com calcificações, sem calcificações, mas sem comprometer o lúmen dos vasos da base, dos vasos do bracocefálico, tanto do tronco bracocefálico, quanto da carótida esquerda ou da artéria subclave esquerda. Subindo em direção ao pescoço, a gente identifica os 4 vasos principais, as carótidas comuns, as vertebrais, direita, esquerda e direita, sendo a esquerda dominante. Ambas, os 4 ramos bem permeáveis, com seu trajeto normal, com algumas irregularidades parietais discretas. Aqui o bulbo carotídeo esquerdo, mostrando que há placas não calcificadas e placas calcificadas, mas sem determinar obstrução luminal significativa. E ela tem um curso para cima bem preservado. Vertebral esquerda, vertebral direita, carótida interna direita, carótida interna esquerda. E assim sucessivamente até a sua ramificação intracraniana, onde não se identificou nenhuma obstrução significativa. O que chamou a atenção realmente foi aquela imagem inicial, lá na crosta da aorta, onde a gente identificou aquela alteração, um trombo intraluminal acolado na parede, mas que está no terço proximal da aorta, abaixo da emergência dos vasos bracocefálicos. Essas são as reconstruções mostrando todo o trajeto das carótidas, né? Mostrando inclusive a reformatação curva, para a gente poder ver a relação da parede com o lúmen, né? Que, apesar de parte da placa não ser calcificada, não há um aspecto de... Está vendo? A placa não calcificada, logo na origem da carótida interna, mas sem determinar uma obstrução significativa. Parece uma alteração bem adaptada ali àquele ambiente, né? Uma placa fibrosa, provavelmente, né? Aqui são as medidas do lúmen, da carótida esquerda, aqui da carótida direita, a mesma coisa, mostrando que são alterações muito discretas para uma pessoa de 93 anos. Então, o que chamou a atenção realmente foi aquela alteração da carótida, da aorta, na sua porção inicial. Dando sequência ao protocolo, essa paciente foi levada à ressonância a fim da gente tentar visualizar alguma área de isquemia, algum ponto que pudesse fechar e definir esse diagnóstico dela de um AVC isquêmico. Então, pelo que eu estou entendendo, essa paciente chega ao hospital com uma hipótese diagnóstica de acidente vascular cerebral, é submetida ao protocolo de admissão do AVC agudo na sala de emergência. A tomografia de crânio não mostra nenhuma alteração que justifique. O estudo da angiotomografia também não identifica nenhuma obstrução aguda. E a única coisa que a gente observa, na realidade, é uma alteração na aorta, além da aorta, pois é. Então, além da emergência dos vasos bracocefálicos. A pergunta é assim, o pessoal da neuro, o grupo da neurologia, Miguel e Aquiles, quer dizer, como é que a gente, essa alteração que a gente vê na aorta, a ressonância eu entendo como um exame complementar para a gente poder entender a alteração
a alteração que justificou a suspeita do acidente vascular cerebral. Mas como é que a gente consegue fazer clinicamente alguma correlação? Posso te interromper um minutinho? A gente vai chegar lá. Vai ter exatamente esse questionamento daqui a pouquinho. Então, essa é uma sequência em difusão, onde se identifica uma pequena área com restrição da difusão da água, focal, no frontal esquerdo, e uma outra um pouquinho mais acima, pré-central, já no giro central, na verdade, paramediana, que caracterizam pequenas lesões lacunares isquêmicas recentes. Olhando lá em cima, né, a gente já está assumindo que seja uma embolia para a circulação anterior e posterior. Isso. Sim. Porque isso muda porque aí diz que é da aorta para baixo, né? Então, se você vir que tem um frontal e tem um occipital, aí a circulação anterior e posterior. Não foi valorizada essa alteração aqui em cima e na verdade, isso aqui ficou sendo atribuído ambas ao território da cerebral média. A esquerda... Não, aí é artefato, tá, o outro, tá bom. Esse aí tem um e o tem o outro. Pode ser ou não. No ADC tá preto? O ADC não está aqui não, mas ele tinha um ADC pretinho onde correspondia a restrição da difusão. Tem aquela sequela, né, que é a circulação posterior, uma lesão antiga. E as lesões recentes a gente nem mal vê aqui no T2, né? A gente identifica mal aqui. Só são evidenciadas realmente no B mais pesado, né? No B0. Isso aqui está parecendo realmente mais do que um artefato, né? Então, acho que a gente deve considerar assim. Então, nesse momento, a gente tem uma paciente que chega com uma suspeita de AVC, que a gente confirma esse AVC através da ressonância. E a grande questão é uma paciente idosa com clínica de AVC, um AVC menor, e um trombo em aorta na sua porção descendente. E o questionamento que o André estava começando a fazer e que eu pedi que ele aguardasse um pouquinho para a gente poder terminar de mostrar a ressonância, a dúvida é o seguinte, isso muda a nossa estratégia, o nosso raciocínio clínico, isso realmente tem íntima relação com o AVC, talvez isso tenha sido uma placa ulcerada que tenha estabilizado e que tenha formado um trombo, e isso tem risco de ter embolizado para o sistema nervoso central, pela localização dela, tem mais risco, menos risco. Isso faz a gente pensar, faz a gente mudar em estratégias de tratamento para esse doente. Será que ele precisa de algum exame adicional? Então, isso assim, é um primeiro momento que a gente precisa, que eu queria ouvir a opinião de vocês. Primeiro eu queria ouvir do Luiz, o que ele imagina nesse momento, ele está com esse paciente na emergência, o que ele pensa numa fase inicial, do que ele possa fazer com ele, e depois, claro, os neurologistas para poder ajudar e dar esse apoio a gente. Bem, esse doente chega na emergência, tem o protocolo bem amarrado, né? Ele tem uma janela de 2h30, né? E fica sempre o dilema se nós vamos trombolizar, princípio sim, tem um déficit menor, mas tem um déficit. A questão do trombo, ao meu ver, só nos explica a sequência de eventos, ou seja, a gente consegue entender melhor, de uma maneira mais pontual, o que está acontecendo passo a passo, mas a estratégia se manteria. E sim, é isso. Eu não mudaria nada, acho que eu tentaria, junto com a neurologia, claro que é um doente de 90 e poucos anos, existe sempre um risco. O nosso protocolo envolve pesar isso com uma equipe assistente, se existir, com a família, se o paciente, dentro do possível. Mas a questão do trombo só nos esclarece um pouco mais a detalhe da fisiopatologia. Esse trombo não é depois da emergência das carótidas? E o que isso tem a ver com AVC? Isso que a gente está aqui debatendo. E essa foi o que gerou a grande dúvida para a gente na emergência. Acho que o Daniel quer falar. Na última sessão, que eu falei tem algum tempo, eu comentei sobre AVC criptogênico e cardiopatia atrial. E tem dois elementos importantes. Assim, tem alguns estudos recentes que fizeram com ressonância 4D, ou seja, além de você medir a aorta, medir a placa e ver a complexidade da aorta e tal, que é o 3D, você é capaz de medir o fluxo. E aí tem um videozinho que até, se quiser eu mostro, que você vê que, na verdade, assim,
muitos doentes que tinham AVC criptogênico, você não estabeleceu etiologia, que tinham placas na aorta descendente, quando você vê o fluxo na diástole, ele volta. E teve associação entre justamente até onde voltava o fluxo da placa da aorta descendente e a localização dos AVCs. No caso dessa doente, se essa for a explicação, que eu não posso dizer que seja, na verdade, o AVC teria que envolver tanto a circulação anterior como posterior. Então, teria que ir até onde é a carótida esquerda e também, pelo que vimos aí juntos, a subclave, portanto, uma das vertebrais, né? Qualquer uma das vertebrais poderia dar aquele AVC occipital, as vertebrais se juntam na basilar, então qualquer AVC occipital pode ser de uma vertebral esquerda ou direita, e não faz diferença quando é AVC occipital, a não ser que uma coisa que eu não vi, que ela tenha circulação posterior fetal, isso eu não vi, não tem, respondeu, e da circulação anterior teria que ser da carótida esquerda. E aí eu posso mostrar. E aí eu lembro até iniciando um pouco da questão da estratégia, que uma das perguntas das pessoas há muito tempo poxa, mas eu vou anticoagular, não vou anticoagular, imaginando que... você quer discutir isso agora ou deixa para frente? Não, agora, pode ser agora. Tá. Então aí tem duas perguntas. Primeiro, eu vou anticoagular, não vou anticoagular, porque o diagnóstico dessa doente, pelo que eu vejo, é um AVC embólico de sítio indeterminado. O diagnóstico é esse, é ESUS, né? Embolic Stroke of Unknown Source. A gente pode até assumir que a causa seja aorta, mas até o momento ele é criptogênico porque ele é criptogênico classificado como investigação incompleta. Porque um AVC ele é criptogênico porque eu não procurei o suficiente, porque eu procurei muito e não achei qual é a causa, ou porque a pessoa tem mais de uma causa. Então, essa é a classificação de AVC criptogênico, né? Acho que talvez, só te interrompendo um minutinho, a pergunta se existe necessidade de exames adicionais, Sim. Era mais ou menos para a gente chegar nesse ponto. Porque ainda a gente entende que ainda não conseguimos, né, terminar toda a investigação dela. Sempre tem o fator da fibrilação atrial, Isso. né? Em que ela tem um eletrosinusal na chegada, ela até acabou fazendo ao longo da internação um holter, já me antecipando um pouquinho, e esse holter veio como um ritmo sinusal, mas a gente sabe que isso talvez não seja suficiente, né, Daniel, para a gente definir se ela tenha ou não fibrilação atrial. Então fica essa dúvida também. Quanto tempo é uma dúvida que não quer parar, e mesmo que se ache fibrilação atrial daqui a 3 meses, será que ele tinha ou não tinha a ver com aquilo que você viu? Mas nas recomendações hoje em dia, assim, embora quanto mais tempo você olha, maior a chance de você achar. As diretrizes variam um pouco, desde 72 horas, que é o guideline da ESC, né, até no guideline da Stroke, da American Stroke Association, em torno de 30 dias, se você não achou nada. Mas eu digo para vocês que eu acho bastante razoável considerar a placa na aorta como um potencial causa do evento. Se você perguntar nesse momento, seria a minha hipótese de como tratar essa doente. Assim, eu não deixaria de procurar fibrilação atrial e recomendaria, mas se você perguntasse como eu trataria, eu começaria tratando como se fosse pela aorta. Trataria desta maneira até achar. Então aí eu faria uma pergunta. Não esqueci, Luiz Antônio, só um minutinho, por gentileza. E aí, nesse momento, a gente tem uma doença aterosclerótica, a gente viu que a doente tem uma doença difusa, né, a aorta doente, com várias outras regiões. Essa poderia também ser uma delas, não tem como a gente dar certeza se ali é um trombo puro, ou se tem realmente placa com trombo. E aí, nessa questão, que aí eu gostaria de ver a opinião do Saulo, para depois voltar no Daniel. Que a gente tem desde o Sócrates, né, de 2015, aí, que talvez nesse subgrupo de pacientes que tenham doença aterosclerótica em aorta, trombo ou uma espessura lá maior que 4 milímetros, a antiagregação seja mais benéfica. E no tocante da antiagregação fica na dúvida se seria aspirina ou ticagrelor. A minha opção inicial seria antiagregar a paciente, pensando muito em ticagrelor. Assim. Como única droga. Como única droga. Único antiagregante. Exatamente. Na análise do subgrupo do Hipócrates, nesses pacientes com doença aterosclerótica e a lesão extracraniana, o ticagrelor se mostrou um pouco mais benefício. Obrigada, Saulo. Fica a discussão da dupla antiagregação que cabe, ainda a gente não tem isso na literatura. Perfeito, obrigada. Boa tarde a todos. Na realidade é um comentário muito breve e uma ampla reflexão. Nós não temos dúvida que essa paciente tem um AVC
de pequena monta em termos de exteriorização clínica e manifestação clínica e de extensão, mas ele é um múltiplo acidente vascular encefálico, pelo menos 2 ou 3 focos muito bem definidos. Também não temos dúvida que essa paciente é uma aterosclerótica sistêmica e que ela é uma paciente de 10ª década, 93 anos de idade, onde o risco trombótico, o risco hemorrágico e o eventual evento cardio ou aortoembólico, porque essa dúvida em relação à presença do trombo além da subclave esquerda, mas nós temos que entender pela fisiologia hemodinâmica que o fluxo aórtico ele não é apenas anterógrado, ele também possui um fluxo retrógrado diastólico. Então essas proximidades ao sistema carotídeo, mesmo após, não excluem essa perspectiva. Então esse é o comentário. A reflexão é nós julgarmos dentro de um critério de benefício e risco, primeiro, terapia fibrinolítica. E segundo, anticoagulação mantida nesse contexto etário e de eventual fragilidade da paciente. Você chamou a atenção que tem algumas alterações cognitivas já presentes. Senti falta de um eco transesofágico. Se não de imediato, até porque a conduta imediata ela é irretocável, é esta, mas mesmo antes de pensarmos num Holter de longa análise, a perspectiva de um eco transesofágico pode especificamente definir sítio cardioembólico, mesmo uma paciente não portadora de uma cardiopatia estrutural. Mas eu chamo a atenção que esses aspectos são muito claros para todos nós. O que eu julgo como dilema e desafio terapêutico é tomada de decisão de fibrinólise, nesse contexto clínico, incluindo, obviamente, o paciente, e a chamada anticoagulação definitiva. Para mim, isto continua sendo um dilema. Na realidade, se a gente for pensar nas estratégias terapêuticas, aí eu não estou falando da fibrinólise, eu estou falando da questão da antiagregação ou da anticoagulação, eu acho que tem uma correlação direta com o que a gente pretende fazer do ponto de vista de investigação diagnóstica. Porque eu acho até que o eco transesofágico cabe se houver perspectiva de anticoagular uma paciente de 93 anos, pesando o risco de queda e outras considerações que a gente sabe que acontecem num paciente de 93 anos. Então, eu acho que a colocação do Luiz ela é muito ponderada e eu acho que serve até para nos questionar o avanço da investigação diagnóstica se não houver a perspectiva de anticoagulação numa paciente aos 93 anos, onde se pode ser avaliado se o risco de sangramento é maior do que o risco trombótico nesta paciente. Então, eu só queria assim, trazer essa questão, lembrar que a doente de 93 anos não está em nenhum estudo, para a gente poder estar trazendo alguma aplicabilidade para esse cenário. Também chama a atenção de que os critérios e os scores de sangramento nessa população eles são extremamente falseados por N motivos. Um deles é não contemplar questões como o próprio risco de queda, que a gente sabe que isso é um importante complicador. E também a gente lembrar que o fato de fazer antiagregação não é que não a proteja e não a condena a outro acidente vascular cerebral. Nem como fazer anticoagulante vai privá-la de seguramente não ter um outro acidente vascular cerebral. É importante que a gente se afaste desse pensamento determinístico de que uma coisa completamente, o efeito vai ter uma diferença absurda da outra e que a gente também não deixe de pesar o risco de dano numa paciente como essa. Só essa eu estou falando em relação à anticoagulação e à antiagregação plaquetária. Em relação à questão da trombólise, numa doente de 93 anos, que teoricamente tinha um déficit menor e que teve uma reversão de sintomas, eu acho que não tem muito risco. Bom, eu cheguei um pouquinho tarde, o Miguel me esclareceu aqui que, na verdade, ele que viu a doente, né, estava fora da janela, então não tinha nem consideração de fibrinólise, na realidade, naquele momento. Mas aí eu tenho algumas ponderações. Ela reverte com a gente. Então tudo bem. Na investigação, na emergência, ela reverte com a gente. Então tudo bem. Por isso ela não foi trombolizada, mas ela chega com 2 horas e meia, não é isso, Thiago? Ela reverte. Não, dado que não tinha indicação, não era mais considerada trombólise, agora a decisão é prevenção secundária.
Aí tem ponderações. Número 1, as pessoas perguntam, vale a pena ou não anticoagular um doente na fase aguda do AVC? Né? Porque o doente em fase hiperaguda. Chegou, eu vou anticoagular ou não vou anticoagular, seja qual for a etiologia. E a resposta muito consistente na literatura é não. Então, já temos ensaios clínicos randomizados de anticoagulação contra antiplaquetários nas mais variadas situações. Então, de maneira irrestrita, tem N, ISH Trial, o ISH1, né, o TOAST, dentre outros, e nenhum deles a gente viu que era melhor. E temos, inclusive, anticoagulações como o RAEST, que foi só nos doentes com fibrilação atrial, e temos anticoagulações no FISTRIS, que só com doentes com doença aterosclerótica de grandes vasos, e com estenose intra ou extracraniana, que a probabilidade de recorrência é enorme. De todos, é o que mais recorre. Em nenhuma dessas situações, na fase hiperaguda do AVC, com 1 dia, 2 dias, até 2 semanas, foi melhor anticoagular do que aspirina, não houve redução do risco de eventos, e além disso, se aumentou muito o risco de sangramento, particularmente transformação hemorrágica sintomática. Então, na fase hiperaguda, não vale a pena anticoagular ninguém que a gente conheça, até o momento, não se sabemos. Aí vem uma questão. Muito bem, então tá. Então, a longo prazo, a próxima pergunta é da prevenção secundária. O que é melhor fazer? Eu vou fazer antiplaquetário ou vou fazer anticoagulante? Mesmo que a pergunta seja o doente tem um trombo ou não tem um trombo, porque a gente não sabe se é uma placa complexa, se é um trombo, o que é na aorta, como é que a gente vai fazer? E aí vem a primeira pergunta. O diagnóstico dessa doente essa doente tem uma embolia ESUS, né, AVC embólico de etiologia de sítio indeterminado. Aqui o sítio pode até que seja determinado pela aorta, se você quiser, mas o diagnóstico seria ESUS. E nos pacientes com ESUS, né, de sítio indeterminado, quando eu não sei, ou mesmo quando é doença aterosclerótica, quando o doente não tem fibrilação atrial, essa questão, quando não tem uma etiologia cardíaca, nesses pacientes eu já tenho agora, na última aula que eu falei, tinha um ensaio clínico, agora tem 2 ensaios clínicos publicados, tem 10 dias, né, o último. Exatamente, foi o RESPECT e o NAVIGATE, os dois. O dabigatran foi com 110 e 150 e o NAVIGATE foi rivaroxabana 15. E nessas 3 situações comparadas à aspirina, ou seja, dabigatran 110 ou dabigatran 150 ou rivaroxabana 15 comparado à aspirina, nos doentes com ESUS eu não ganhei nada e na rivaroxabana eu aumentei a frequência de risco de sangramento e não houve redução do risco torbal. Isso é fato. Agora, e aí então, nos doentes com doença aterosclerótica, que eu não é um AVC, que não é etiologia cardioembólica comprovada, eu já sei, com 3 ensaios clínicos, que não vale a pena fazer anticoagulação comparada à aspirina, a não ser que eu identifique fibrilação atrial. Isso já está resolvido. Aí vem a próxima pergunta. E o doente com doença aterosclerótica de grande vaso? Que esse é o doente que tem maior probabilidade de recorrência a curto prazo. Aí, a gente não tem um ensaio clínico randomizado bom que tenha comparado 2 antiplaquetários comparados a um só na aorta. Na doença carotídea, ou na doença que eu não sei, que eu acho que é alta probabilidade, como um ABCD2 elevado, maior ou igual a 4 no chance ou no point, que são os dois comparados a outro, eu comparei a S com clopidogrel contra a S sozinho. Eu sei que hoje em dia a redução do risco ela é mais clara até 21 dias do AVC. Depois dessa idade, que é quando os doentes recorrem mesmo, depois de 21 dias, se eu mantiver 2 remédios comparados a um só, tudo o que acontece é aumentar a frequência de sangramento intra e extracraniano sem reduzir risco de novos AVCs. Então, quando o doente recorre, que é a angiolite estável da cabeça, o cara vai recorrer... Então, a sua ideia seria a dupla antiagregação por... Eu não falei isso ainda. Por 21 dias, se a gente for fazer. O que eu disse é que o risco é maior em 21 dias. Sim. Essa doente não vinha uso de antiplaquetário nenhum. A gente bateu um papo, nós discutimos esse caso. E a gente não sabe dizer na horta se é melhor deixar 2 remédios ou um só, e não sabemos dizer se é melhor 2 remédios ou um só, principalmente na senhora de 90 e poucos anos. Se usarmos, também não sabemos se é melhor usar clopidogrel e AS ou usar, como o Saulo bem falou, ticagrelor. Ticagrelor sangra mais, é mais potente, mas em contrapartida o efeito dele sai mais rápido, porque graças a Deus ele é reversível. E aí, a gente tem, pelo menos, que o Miguel tem com uns slides bem bonitos aqui, que eu não tinha feito, mas eu estou vendo daqui, ó, que ele deve querer falar. Um ensaio clínico, que é o ARCH Trial, que não foi completo, mas por falta de funding, que eu vou deixar ele falar, mas que randomizou os doentes para usar 2 antiplaquetários, a clopidogrel, comprada a varfarina, nas pessoas que têm placa complexa na aorta. Essas pessoas. Nessas pessoas, usar 2 antiplaquetários, placa complexa com ou sem o trombo, comparada a varfarina, eu sei que varfarina foi pior. Isso, sangrou mais e não recorreu menos. Então, de maneira indireta, a gente fica inclinado a usar antiplaquetário. Se são 1 ou são 2, eu não sei.
E aí a gente vai chegar até nessa conversa que eu vou deixar para o Miguel falar, porque ele deve ter um monte de coisa para falar aqui. Eu não vou falar mais, não. A gente vai chegar nessa questão da dupla antiagregação, sim ou não, daqui a pouquinho. Antes eu queria só abrir a palavra para o doutor Aquiles, que eu tinha me pedido anteriormente. Foram várias coisas que eu fui juntando aqui. Primeiro, completar para o André. Primeiro, Daniel já falou, não existe nenhum interesse em você anticoagular ninguém em fase aguda de acidente vascular isquêmico. Ponto. Isso já é sabido por todos. Segundo, essa dúvida, 1 ou 2 antiagregantes, não se sabe. Esse estudo que o Daniel acabou de falar, o ART, ele mostrou que a recorrência é em torno de menos de 3% ao ano. Recorrência de doença cerebrovascular. E embolia periférica também. Esse que o Daniel acabou de falar. Então, eu acho que tudo está voltando para antiagregação nesse momento. A dúvida seria 1 ou 2. Eu acho que isso pode se deixar em aberto por enquanto. Bom, então, nesse momento que eu tinha... A ressonância a gente já passou, a Marina já mostrou para a gente. E aí o que eu tinha trazido aqui era a gente já acabou falando muito disso aqui na nossa discussão, já imaginava que se fosse acontecer a ideia era mesmo, da gente trazer diferenças de um AVC nesse momento que a gente tem, um AVC que suspeita-se que seja um AVC tromboembólico. Ele tromboembólico ele pode ser dividido, a gente pensando que possa ser por essa placa aterosclerótica da aorta, levando uma aterosclerose sistêmica, com os fatores de risco para isso. Essa paciente tinha idosa e hipertensão arterial. Ele pode ser espontâneo ou pode ser espontâneo por uma estabilização de placa ou pode ser por alguma intervenção mecânica, levando a essa embolização. E sempre cabe a gente lembrar, né, da diferença que a gente tem que pensar entre tromboembolia e ateroembolia, pensando que na maior parte das vezes a tromboembolia ela instabiliza de grandes a médias artérias, né, podendo levar um AVC ou um AIT, e a ateroembolia aí você vai para artérias, para vasos de menor calibre. A gente falando de placa vulnerável já falamos, aqui o Saulo já chegou a falar das placas complexas, onde a gente tem maior benefício em placas com espessura maior do que 4 milímetros. Alguns estudos dizendo que essa placa complexa ela é um fator de risco independente para a doença cerebrovascular. Alguns dos estudos mostrando que realmente essa placa é um fator de risco para a doença sistema nervoso central e AVC, e mostrando mais uma vez essa placa com 1 milímetro maior do que 4 milímetros. Aqui uma imagem interessante que eu joguei mostrando aqui, dependendo da região da aorta, a incidência maior ou menor, né, de embolização. Então, quanto mais proximal a gente tem uma chance, doutora lá, que a gente tinha comentado, que o senhor tinha perguntado anteriormente, a gente tem uma chance maior dessa embolização, e quanto mais ela vai para a parte mais descendente, a gente reduz, mas não isenta que isso aconteça. Então, aqui com a correlação das regiões e da chance desse evento. E aí, nesse momento, a gente já discutiu o tratamento, então, a princípio, parece que é um consenso que a gente iniciaria um tratamento com uma terapia antitrombótica, né? Estatina, é claro, um controle pressórico e glicêmico, e cessar tabagismo, se, no caso, o paciente tiver isso envolvido. O ART Trial, que já foi falado. Tem o Carisma também, que chegou a poder observar e acompanhar esses pacientes com clopidogrel e com aspirina, e que não mostrou redução de desfecho fatal. E aqui a gente chega ao final da situação dessa paciente, do nosso caso clínico, onde ela fica internada com a gente por cerca de 4 dias, tem uma evolução satisfatória, ela recupera esse déficit, não tem nenhuma intercorrência clínica aqui no hospital. E o que aconteceu com ela é que ela foi incluída num protocolo de estudo, que esse também é um dos objetivos de eu trazer essa sessão
para essa semana do AVC, que eu achei interessante. Pelo menos a gente conhecia pouco na emergência, já tinha ouvido falar, mas não sabia maiores detalhes. E eu acho que é interessante que a gente saiba que o Hospital Procardíaco está participando de um estudo multicêntrico, onde ele é o único centro do Rio de Janeiro. A gente tem outros centros Brasil, mas ele é o único centro Rio de Janeiro, que é um estudo chamado TALES. E para os colegas que forem de fora e saberem que o Hospital Procardíaco, como um centro de excelência em AVC, está participando desse estudo. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para o Daniel era assim: Daniel, você tem uma apresentação e já mostrou aqui para a gente alguns conceitos do ESUS. Eu queria que você, primeiro, depois você definisse exatamente o que é o ESUS e falasse assim, me explicasse assim, essa paciente, ela preenche critérios para o ESUS ou não? Você passou rapidamente por essa questão, então essa é saber se ela se enquadra nesses trials ou não. Depois, a segunda questão que eu queria que você considerasse era como é que, na prática, você toma decisão em relação a isso? Essa pergunta serve também para o Aquiles, para o Henrique, para o Miguel, que está aqui também. E a terceira questão é em relação à tal da dose de aspirina de 80 miligramas para um paciente de 93 anos, se realmente o que a gente tem de risco de dano versus risco de benefício para uma paciente nessa faixa etária. Primeiro, se a gente assumir ESUS, é AVC embólico de sítio indeterminado. No presente momento, ela ainda é criptogênico por investigação incompleta. E mesmo que a gente investigue e ache alguma coisa, ela não cairia no ESUS porque ela seria mais de uma causa. Vamos dizer que a gente acha fibrilação atrial e tem a placa. Ela continua sendo criptogênico múltiplas causas, porque eu não sei se é da aorta, ou se eu achar fibrilação atrial não vou saber se é o que é dos dois. Então, ela não cai no ESUS, né? Você não sabe. Mas o que eu sei é que para as outras doenças ateroscleróticas, outras causas, é o mecanismo que eu falei, não vale a pena descoagular. Então ela não cairia dessa maneira, diretamente. Porque, mesmo que eu procure muito, se eu achar fibrilação atrial, ela tem duas causas, né, que é a aorta e fibrilação atrial, e aí fica duas, ou aqui agora, no momento, é investigação incompleta. Pior das hipóteses, a gente considerando que essa paciente tenha fibrilação atrial, nesse modelo de paciente que a gente está... Eu estou falando de 93 anos e fibrilação atrial. As evidências todas caminham no modelo de fibrilação atrial para que esse paciente seja anticoagulado. Eu não quero discutir a evidência da anticoagulação. O que eu quero discutir é a aplicabilidade numa paciente de 93 anos que tivesse fibrilação atrial estabelecida, o risco da aspirina versus anticoagulação e esse benefício nessa faixa etária. É só para a gente entender a tomada de decisão e não simplesmente a incorporação da evidência de uma forma nua e crua. Eu entendo a angústia enorme das pessoas do risco de queda e etc. Mas a gente tem um ensaio clínico randomizado de varfarina contra aspirina nas pessoas acima de 80 anos, que é o BAFTA, né? O BAFTA foi um ensaio clínico randomizado em que as pessoas, seja na análise de intenção por tratamento ou análise por protocolo, o critério de entrada no estudo eram pessoas acima de 80 anos, justamente para responder essa pergunta. Esse estudo deve ter quase 10 anos já. E a anticoagulação foi melhor do que a aspirina nessas pessoas. Então, como eu te fez... E eu sempre falo isso em aula, né? Quer dizer, comparado a todas as medidas que você pode fazer para redução do risco de AVC em alguém que tem fibrilação atrial, comparado à terapia usual, cada uma das intervenções, nenhuma se compara à anticoagulação para fibrilação atrial na redução do risco relativo de novos AVCs. Então, se eu olhar a prevenção secundária, cada coisa isoladamente, sei lá, aspirina reduz em 20 e poucos %, tratar a pressão 20 e poucos %, parar de fumar em torno de uns 15%, e assim por diante, estatina deve ser entre 15 e 20%. Fibrilação atrial, comparado a não fazer nada, anticoagular, eu reduzo em 67% o risco de AVC. Eu reduzo o risco relativo em 2/3. O risco relativo que, em geral, quem teve AVC por FA é em torno de 10% ao ano, cai para perto de 3% ao ano. Então, em geral, vale a pena descoagular. Eu não tenho nenhum estudo com gente mais idosa. Gente mais idosa, uma porcentagem das pessoas dos estudos mais recentes entrou em relação às drogas novas comparado às outras. Principalmente pareceu ser a mais segura, dado comparações indiretas, foi a Pixabana, né? Isso. Então a Pixabana pareceu que sangrou menos e foi um pouco mais segura do que as outras. E em segundo lugar, da Bigatrana 110. Então, e a estatina? Assim,
Na prevenção primária, em pessoas idosas, é questionável, como todos sabemos. Usar estatina em pessoas mais idosas é questionável, até ficar procurando o colesterol dessas pessoas, o que fazer. Na prevenção secundária, a gente não sabe direito. Ninguém randomizou para procurar. Um dos problemas maiores é que, às vezes, a gente prescreve mais do que devia e viu AVC prescreve. E um grande fator de confusão nessa idade é porque o risco atribuível de AVC associado à fibrilação atrial ele aumenta muito com a idade, principalmente no Framingham, acima de 80 anos, mais de 25% das pessoas têm 23%, 24% são AVCs associados à fibrilação atrial, enquanto em pessoas em torno de 50%, o risco atribuível é de 1 e pouco por cento, quase 2%. Então, a questão é a seguinte, por que não funciona tanto? Porque não faz sentido usar estatina, por exemplo, os AVCs associados à fibrilação atrial, e esse componente mistura muito, traz muita confusão para a avaliação dos ensaios clínicos randomizados dessa situação. Então, não sabemos. Agora, se você perguntar para mim, agora na aplicabilidade, no caso desta senhora, que estamos trabalhando com a hipótese que a causa mais provável do AVC dela seja doença aterosclerótica grave de grande vaso, para mim, faz muito sentido, nesse caso em particular, aplicar a estatina. Embora eu concorde plenamente com você que a gente faz muito mais do que devia fazer e prescreve muito mais do que deveria, principalmente nos AVCs associados a FA, que a gente vê todo dia por aqui. É isso. Nesse caso, na aplicabilidade, eu prescreveria. Eu, Daniel. Obrigada, Daniel. Na dose de 80. Um pouquinho de tempo, depois diminui. Não, porque a preocupação, quer dizer, porque é uma coisa assim, é uma relação dose-dependente, que a gente está falando basicamente de reação adversa na doente de 93 anos. Que uma pessoa teria que ter mais do que cerca de 300 quedas ao ano para o risco da queda ser maior do que o risco da anticoagulação. Então é uma coisa muito relativa. Quer dizer, o número de quedas teria que ser muito alto, quase uma por dia, para não haver o benefício em relação a... Perfeito. Obrigada, Roberto. Os colegas que estão acompanhando a sessão com a gente do Monte Clínico gostariam de fazer alguma consideração, algum comentário? Boa tarde. Quem fala é Breno Falcão, eu sou cardiologista intervencionista. Boa tarde. Gostaria inicialmente de parabenizar a todos pelo excelente nível de discussão. E estamos todos aqui no Monte Clínico aproveitando aí essa discussão muito interessante e enriquecedora. E como cardiologista intervencionista, na verdade eu gostaria de ouvir a opinião dos neurologistas a respeito. É claro que o mote principal é que esse AVC possa ter tido uma origem, possa estar relacionada à ateromatose da aorta, né? Mas foi aventada a possibilidade de uma FA por conta da dilatação do átrio esquerdo. E é uma senhora de 93 anos, imagino que com certo grau de fragilidade. Eu só estou levantando a questão da possibilidade do fechamento de apêndice quando se faz uma hipótese de FA como um mecanismo envolvido versus a anticoagulação plena. Né? Uma senhora de 93 anos, existem algumas evidências já um pouco mais substanciosas trazendo essa modalidade de tratamento como alternativa à anticoagulação em pacientes com FA com alto risco de sangramento, como seria, por exemplo, uma senhora de 93 anos. Né? Por exemplo, o Prevail ou o Protect-AF mostraram, né? Protect-AF, por exemplo, a chance de um evento de 2 anos foi 3% para fechamento do apêndice versus 4% com o Marevan. Então, eu só gostaria de ouvir a opinião dos neuros em relação a essa modalidade de tratamento, que eu entendo que seja subutilizada em muitos casos. Mais uma vez, parabéns aí pela excelente nível da discussão. A questão é que assim, a taxa de eventos de AVCs isquêmicos foi maior em quem fechou o apêndice atrial do que quem usou a varfarina. O desfecho global foi melhor, porque é claro que você reduz o risco de AVC hemorrágico nessas pessoas. A questão é que assim, ninguém comparou, infelizmente ainda, não temos comparação com os remédios novos, principalmente, assim, se a gente viu que a pixabana em particular, no Aristóteles e no Averroes, nos dois, uma redução da frequência hemorragia intracraniana comparada à varfarina, né, no Aristóteles, né? Então, essa é uma pergunta, porque a anticoagulação a gente sabe que é melhor que fechar o apêndice atrial para redução do risco de AVC, que é a maior preocupação de todas, e
a gente sabe que dos remédios novos a gente reduz o risco de AVC hemorrágico comparado à varfarina. Então, no mundo de hoje, a gente não sabe ainda dizer se seria melhor usar o NOAC comparado a fechar o apêndice atrial. Embora eu entenda perfeitamente e concordo que no doente que você acha que é de muito alto risco para poder ter um AVC isquêmico e não tem condição de anticoagular, eu vou dar um exemplo que recentemente acompanhamos um paciente aqui. O doente tinha uma angiodisplasia do duodeno que era inoperável. Ele tinha hemorragia digestiva recorrente que não dava para operar. Esse doente não tinha saída e é um doente totalmente razoável se considerar fechar o apêndice atrial, ou doente que tem hemorragia de repetição ou qualquer etiologia. Em outras situações, se for perguntar como primeira escolha, ainda mais no caso desse que a doente nunca teve nenhuma complicação de sangramento clara ou conhecida, eu começaria pensando na anticoagulação de usar como primeira escolha fechar o apêndice atrial. Mas acho que tem toda a razão, tem que guardar a ideia de que é uma alternativa razoável. Antes do André fechar, a gente está aí faltando um minutinho, eu queria agradecer a todos os participantes que vieram aqui através do nosso convite, que desprenderam esse tempo para discussão aqui com a gente. Obrigada à plateia, a todos que participaram e que estiveram aqui nesse tempo com a gente. André. Ana, muito obrigado. Eu queria agradecer a presença de todos, em especial nossos colegas lá de Fortaleza, do Hospital Monte Clínico, que hoje estrearam aqui conosco. Quarta-feira que vem esperamos vocês aí meio-dia novamente. Muito obrigado pela participação. Hoje nós não tivemos o Dr. Cor por uma questão de conexão. A gente teve... Parece que estão conectados, mas... Oi. André. Oi. Teixeira, desculpe aí. Tudo bem, Teixeira? Tivemos problema com o nosso Wi-Fi e conseguimos conexão apenas há 10 minutos atrás. Pegamos só o encerramento de vocês. Mas tá ótimo, Teixeira, uma pena. A quarta-feira que vem estamos juntos de novo. Baruzzi pediu para lembrar, ele não está presente aí, Baruzzi está em Santos hoje, não é isso, Teixeira? Mais lembrar também que o Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo foi um dos precursores na trombólise ainda na década de 90, com o Dr. Elias Knob, o Dr. Antônio Baruzzi no Einstein, que começaram realmente esse desafio da trombólise no acidente vascular cerebral agudo, vencendo enormes resistências. Então, parabéns, Baruzzi, a equipe toda que também foi pioneira em relação a isso. Esse estudo está publicado no Arquivo Brasileiro de Cardiologia. Eu queria, então, encerrar, mais uma vez, quer dizer, agradecendo enormemente a unidade de emergência, a equipe da neurologia, que é representada por vários neurologistas, trazer aqui o reconhecimento do hospital em relação ao excelente trabalho que vocês vêm fazendo, juntamente com a equipe multidisciplinar, que tem conseguido alicerçar todos os resultados assistenciais que nós temos tido aqui nos últimos anos. Daniel tem tido possibilidade de demonstrar, através de apresentações, o quanto esse projeto ele tem sido de bastante valor para a instituição. Lembrar que a gente vive hoje uma época de cuidado baseado em valor, quer dizer, é basicamente para aí que a gente vai ter que caminhar. A experiência dos nossos pacientes tem sido bastante gratificante. Então eu queria deixar aqui, em nome do Procardíaco, meu agradecimento a todo esse grupo maravilhoso da unidade de emergência, da equipe de neurologia, da equipe multidisciplinar, que muito tem feito pelo acidente vascular cerebral agudo aqui no Rio de Janeiro, não só no Procardíaco, mas também atendendo a unidades à distância através do serviço de telemedicina. Muito obrigado a todos. Quarta-feira que vem estamos juntos aqui de novo. Um abraço.